Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar. Palavras que transformam nossa vida. Aclamemos com alegria e louvor a palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figo de urtigas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho de hoje, ela não é fácil de se ter discernimento, não. Não é uma coisa tão simples como Jesus está dizendo, que pelos frutos você vai conhecer quem é os falsos profetas que estão ao nosso redor. Não é uma coisa fácil. Porque Jesus diz assim, olha, pelos seus frutos você vai conhecer se a árvore é boa, você vai saber se o profeta é bom. Ao mesmo tempo ele diz, se a árvore for má, então você vai saber que é o falso profeta. Mas como discernir isso é o problema. Aqui está a questão. Bem, a primeira coisa que nós devemos ouvir é o que Jesus fala a respeito dos falsos profetas. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, a sua vinda, Mateus 24, deixa eu ver o versículo aqui. O versículo 4. Porque os discípulos fazem a pergunta, é agora que o Senhor vem para reinar no nosso meio e tudo. Aí Jesus responde para ele assim, olha, cuidado que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Bem, se Jesus está dizendo que seduzirão a muitos, e ele no Evangelho de hoje ele está dizendo que é pelos frutos que nós sabemos se a árvore é má ou não, como é que ele vai conseguir seduzir?
como é que ele seduz então? Se é justamente pelos frutos que nós vamos saber se ele é mau ou não, se ele é o falso profeta ou não, se ele está conosco ou não, se ele está unido à árvore ou não, como ele vai dizer no Evangelho de São João, no capítulo 15. Bem, se nós formos mais para frente, aí nós vamos ouvir Paulo, quando ele escreve para São Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo. Ele fala para Timóteo pregar com muita insistência o Evangelho e pregar sem medo. Aí chega um momento que ele diz assim, olha, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Olha, os homens eles não vão suportar a sã doutrina. A doutrina que a Igreja Católica prega, que é a doutrina de salvação. Eles não vão suportar. E levado pelas próprias paixões, já não mais olhando para Jesus Cristo, mas olhando para si próprio, e pelo prurido de escutar novidades, são tantas novidades que tem por aí, ajuntarão mestres para si. E apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Mas Jesus está dizendo que é pelo fruto que nós vamos conhecer. Por que vai ser seduzido por fábulas? Jesus está dizendo que serão seduzidos, vão se deixar levar. E olha, ele está falando aqui, é para os cristãos de caminhada, viu? Ele não está falando simplesmente para as pessoas que estão aí, que estão na dúvida, não. Ele está agora falando para cristãos de caminhada, para nós. Ele está falando para mim também. Né? É até escandaloso a gente ouvir de vez em quando que um padre deixou a Igreja Católica. A gente não ouve testemunhos por aí. Até um padre pode ser seduzido. Então a coisa não é bem fácil. Na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer, olha, fuja deles, tome cuidado. Quando Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, ele está se despedindo do povo, que ele está indo para Roma, quando ele diz assim, que ele sabe que lá na frente só o espera cadeias e prisões, porque o Espírito Santo já falava isso. E a igreja ali presente começa a dizer para Paulo, não vá. Então Paulo diz assim, olha, eu falei dia e noite, preguei e exortei a vocês. Agora saibam, os falsos doutores aparecerão. E vocês não vão seduzir por eles. Eu vou mostrar para vocês como não é fácil discernir o fruto bom e o fruto mau. Primeiramente, nós precisamos saber assim, olha, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, eu acho que é versículo 8. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Está no capítulo 16. Nós que somos católicos, nós precisamos primeiro ter certeza. Eu estou na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não somos cristãos católicos, nós não podemos ter dúvida nenhuma. Como é que nós vamos tirar as dúvidas? Pela tradição da igreja. A gente tem que saber o que é a tradição da igreja. O que foi que a tradição da igreja ensinou-nos? Nós precisamos entender que Pedro foi o primeiro papa, e depois dele vieram outros, um atrás do outro, até chegar ao Papa Bento XVI hoje. Se você for lá na igreja de São Paulo, fora dos muros, lá em Roma,
você vai ver lá as fotos de todos os papas até chegar a Bento XVI. Então veja, de Pedro, que Jesus falou que ele seria a pedra, eu dou a chave da minha igreja na tua mão, eu dou a chave da minha igreja, e vem a continuidade de morre um papa, entra outro, morre um papa, entra outro, morre um papa, vem outro, a fumacinha branca, né? E vem lá de Jesus até Bento XVI. Isso nós católicos precisamos ter clareza. Por isso não basta ter somente a Bíblia na mão, é preciso ter o catecismo da igreja. E além do catecismo da igreja, todas as encíclicas, aquilo que os papas vão exortando, o que a igreja vai ensinando. Porque se você ficar também só com a Bíblia, você vai se confundir. Porque também, vamos dizer assim, o falso profeta, ou os falsos profetas, eles usam a Bíblia para te confundir. Não basta ter... Não, viu? Eu fiz catequese há 100 anos atrás. E me desculpem, aquelas catequesezinhas assim, né, que precisaria de uma coisa que deveria perpetuar. A chamada, eu vou até dar um nome assim, a catequese permanente, né? Porque a gente faz aquela catequese, manda o filhinho, faz a primeira comunhão, tira foto, todo mundo vai embora, acabou. Que lindo, aí fica olhando os álbuns. Mas como é que nós vamos saber o fruto? Olha só. Tem gente que acha que o fruto bom são as curas. Tem muita gente que foi seduzida, largou a igreja católica, porque ela foi curada em outro lugar. Aí ela diz assim, mas aqui eu fui curada. Então ela diz que a cura foi Jesus. Então isso significa que ela está na igreja agora certa, ou na seita certa, ou na religião certa, porque lá Jesus curou. E aqui na igreja católica ele não curou. Isso não é fruto. O diabo também cura. Vocês precisam saber que o diabo também cura. Aí tem outros que dizem assim, o fruto é esse. Eu procurei um padre e não fui acolhido pelo padre. Mas agora aqui quando eu falo, pode ser uma igreja não católica, pode ser uma seita, ou pode ser uma religião pagã. Aí ele diz assim, aqui eu fui acolhido. Aí ele diz, aqui é o fruto bom. O fruto ruim foi esse. Lá eu não fui acolhido pelo padre, então aqui eu fui acolhido pelo padre. Não é fruto, isso não é o fruto. Senão nós vamos ser enganados, como muitos são enganados. Aqui eu estou falando para... Eu estou falando com uma visão de católico. Aí eles... Pode ser o seguinte. Olha, morreu um parente meu. Eu amo muito o meu parente. Eu gosto muito do meu parente, não vou mais ver meu parente. Aí alguém bate na sua porta e diz assim, olha, eu vou te levar num lugar que você vai conversar com seu parente. Aí a pessoa vai lá, e lá a pessoa vai ter a mesma voz do parente dela, e talvez ela vai falar algo que só os dois sabiam. Aí ele diz assim, tá vendo? Ele falou algo que era segredo meu entre toda pessoa. Isso não é fruto. Para se mudar, para largar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá adivinhou algo que eu não sabia. E realmente ali eu conversei com aquele parente meu. Bem, se a Bíblia diz, Hebreus 9, 27,
que a gente morre uma vez e depois é julgado, lá não diz que nós vamos ficar conversando com um parente nosso que morreu. Estou falando mais uma vez para vocês, estou falando com visão de igreja católica, e eu já disse que surgiu lá com Jesus Cristo, Pedro, Bento XVI. Mas então aí você pergunta para mim, então que fruto é, padre? Olha, não é a cura, não é conversa fiada, não é porque cá eu tinha um problema financeiro e eu resolvi o meu problema financeiro. Ah, agora eu estou na igreja certa, agora eu estou no lugar certo, eu estou na seita certa, eu estou na religião pagã certa, porque aqui, ó, meu problema financeiro foi resolvido. E aqui na igreja católica, meu problema financeiro não foi resolvido. Isso não é fruto. Porque tem muita gente seduzida por essas coisas. Não é fruto. O que é o fruto? Bem, o fruto é a doutrina. O fruto são aqueles que deram a vida pela igreja e deram a vida, morreram pela igreja, foram fiéis até a igreja, até a morte. Vocês estão vendo que eu não estou dando fruto de cura pessoal, de problema que eu resolvi. O fruto é que Jesus disse: nessa igreja que é minha, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Esse é o fruto. O fruto são todos os ensinamentos que a igreja dá. O fruto são o testemunho de todos os santos. Os frutos existia. Esse é o fruto. Presença de Jesus na Eucaristia. O fruto é a Santa Missa. Esse é o fruto. Vocês estão vendo que eu não estou falando de problema, repito, que deve ser resolvido. Ah, resolvi um problema. De repente, eu estou lá com um grande problema. Eu não consigo solucionar esse grande problema aqui na igreja. Aí o que é que eu faço? Aí eu vou em outro lugar e lá eu resolvo. Disse, achei o lugar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, não. Mas espero que vocês estejam entendendo. O fruto é quando Jesus estava aos pés da cruz e ele disse: eis aí tua mãe. Esse é um fruto. Nossa Senhora como nossa mãe, é um fruto, é um grande fruto. A intercessão da Virgem Maria é um grande fruto. Aceitar a Virgem Maria como nossa mãe é um grande fruto. É a perseverança que se dá pelo auxílio de Nossa Senhora. Esse é o fruto. Porque se você for atrás de lencinho que passa num lugar dolorido e ficou curado, e simplesmente agora encontrei o lugar certo. O fruto, sabe qual é? O que eu falei ontem. É a cruz. Ontem nós tivemos aqui uma celebração da Eucaristia, de encerramento do ano sacerdotal para todos os sacerdotes. Né? E os sacerdotes receberam um presente. A cruz. Todo mundo, todos os padres foram com a caixinha bonitinha e dentro tinha uma cruz. Aqui, olha, padre. O que a comunidade Canção Nova dá para vocês no ano sacerdotal é cruz, a cruz, vá em frente. Porque nós queremos a perseverança de vocês na cruz. Nós não podemos dar outra coisa, cruz e oração para vocês. É isso mesmo.
Porque é o que nós vamos dar para vocês também, é cruz e oração. Nós vamos dar a Eucaristia para vocês. Porque os falsos profetas, eles nos seduzem com coisas que nós vamos resolvendo, problemas que eu vou tendo, e ele vem e consegue resolver e nós saímos. Falou mal de Jesus Cristo, pode descartar. Falou mal da Virgem Maria, pode descartar. Falou mal da Eucaristia, pode descartar. Porque olha só, a cura não é um fruto bom? Você quer um fruto melhor do que uma cura que é feita? De repente você procura um sacerdote, o sacerdote rezou por você e você não foi curado. Aí você procura um leigo da igreja católica, você não foi curado. Aí você procura uma religião, que pode ser uma religião pagã fora, ou pode ser até uma igreja não católica, uma seita aí. Aí lá você é curado e você diz assim, é aqui, porque Jesus me curou. Não é pela cura, olha, não largue a igreja católica por cura, porque não foi curado. Não largue a igreja católica porque o problema seu financeiro não foi resolvido. Pelo amor de Deus. Agora, se você não tem certeza de que você está no lugar certo, aí é o problema. Pelo amor de Deus, viu? Ali no Davi, para vocês que estão aqui, tem o catecismo da igreja, viu? Não fique só atrás de uma palavrinha que você tirou, abriu lá e tirou, achou bonitinha não, viu? Não fique só atrás do Padre Roger para ele colocar a mão na sua cabeça e você ser curado, não. E enquanto não encontrar o Padre Roger, está ali. Aí, se não der o Padre Roger, porque o Padre Roger disse, eu não vou rezar por você, o Padre Edmilson, sabe lá quem, qualquer um aí. E não recebeu a cura, você chega e diz assim, agora eu vou em outro lugar. Aí começa a desviar-se. Porque vive atrás de resolver problema, mas não firmou a sua fé naquele que é o Senhor de todas as coisas, que é Jesus Cristo, que veio e derramou o sangue, que formou o grupo dos apóstolos e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. E aqueles que creem, e os que não creem serão condenados. Não vão achando que fruto é isso. Mas é a sua firmeza e a certeza de que você está no lugar certo. É aquela profissão de fé que você faz todas as quintas ou todos os domingos. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. É nisso que nós cremos, esse é o fruto, aqui está a certeza. Mas Jesus fala também que os lobos podem estar dentro da igreja também, viu? Vocês tomem cuidado. Os lobos estão fora e os lobos também estão dentro. Agora, como é que eu vou discernir se o lobo que está dentro, revestido de cordeiro, dentro da igreja agora que eu estou dizendo, ele está
ele é um profeta ou um falso profeta? Se tiver dentro da igreja e falar mal de Bento XVI, é um falso profeta. Já vou falando logo assim. Se tiver dentro da igreja e é um líder, que pode ser até um sacerdote, que cura, que faz um monte de coisa, mas se ele, em qualquer ensinamento que ele der, ele estando no altar, e ele começar a falar mal de Bento XVI, está errado. Tome cuidado com esse daí. Se tiver dentro da igreja, e começar a falar assim, olha, não tem problema a consagração com biscoito ou cachaça. Porque a consagração se dá com pão e vinho. Não, mas nós vamos enculturar. Então, lá no Nordeste é com rapadura. Aí você vai encontrar aquelas celebrações bem fechadas, porque isso aqui não se faz em público assim não, é algo bem fechadinho, é falso profeta. Aí chega lá no Rio Grande do Sul, é com aquele negócio lá, como é que fala? Vai consagrar chimarrão, falso profeta, tome cuidado. Ah, mas cura, padre, fala tão bonito, as pregações chegam a preencher meu coração. Tudo bem, preenche o teu coração, curou todo mundo, mas é um falso, porque não está com Jesus Cristo, não está com a igreja, não está ali com Bento XVI, com os ensinamentos que ele traz. Está fora. Fuja. Engraçado, né? O falso profeta pode estar até dentro, os falsos podem estar até dentro da igreja. Olha os frutos, né? Cura. Começa a dizer assim, quebra as imagens, a gente não precisa de imagem não. A nossa igreja, a gente só precisa só a cruz está bom, não sei para que esse negócio de imagem. E está dentro da igreja. Para que devoção aos santos? Vamos esquecer. Vamos direto para Jesus Cristo. Ó. Ligação direta. E está ali liderando, celebrando. Está de casula verde, vermelha, roxa. E quando levanta o braço... Porque o pessoal pensa que é assim, né? Levantou o braço e caiu. Impôs as mãos. Bem, no próprio Evangelho de São Mateus... Jesus diz assim que nos finais dos tempos, quando ele vier na sua glória, muitos vão dizer assim, mas eu curei no seu nome. Eu profetizei no seu nome. Afasta-te de mim, porque tu só fizestes obras de iniquidade. Mas Senhor, eu curei no teu nome. Afasta-te de mim. Porque você só dividiu. Você não ensinou a sã doutrina. Se você começar a ouvir gente dizer assim, olha, não gente, você não precisa ir para a missa assim também não, assim, fanatismo, para que tanta missa? Precisa não. Eu vou colocar uma pessoa aqui, aí chega no altar, coloca um monte de gente ali do lado, para fazer as tais celebrações. E o ecumenismo se faz com as igrejas históricas. Não é com qualquer um que coloca a cabeça, não. E bate tambor, não. Não. Não estou dizendo para você levantar a bandeira e ficar brigando com essas pessoas, não. Mas estou dizendo para vocês, cuidado. Porque de dentro também tem. Se não tiver ligado a Bento XVI ali, olha, Bento XVI ensina. Ele bate o sino e nós estamos ficar tudo ouvindo, é isso. Não segue as direções de Bento.
Só para terminar. E começa a ficar dizendo, padre, tem que casar. Tem que casar, por que não? E tá, de túnica, tá de casula, celebra, mas naquelas celebrações meio que fechadinha. Aí diz assim, padre tem que casar. Vamos rezar para Bento XVI mudar porque tem que casar. Padre não tem que casar não. A igreja ensina que não é, não é. Agora, se quiser casar, sai, larga o ministério e casa. Com as margaridas, Deusdete que aparecer e tudo aí. Mas ficar falando no púlpito que padre deve casar, porque você vai encontrar leigos por aí que vai dizer, não, é isso mesmo. Aí vai seguindo, né? Aí vai formando os grupinhos para ficar ensinando tudo que é errado. Mas cura, levanta o braço, cai no chão, expulsa os demônios saem gritando, urrando. Vocês estão pensando que é fácil discernir os frutos? Depende da perspectiva como você pensa que seja o fruto, viu? Não é fácil não. Temos que olhar para Bento XVI. Cuidado, diz Jesus hoje, com os falsos profetas. Cuidado. Tenham o máximo de cuidado. Vai pisando em ovos. Vai ouvindo. Quando você ouvir alguma coisa que se fala, que diz, que parece que não soa bem, vai lá no catecismo da igreja, vai dar uma olhadinha lá. Para ver o que o catecismo está falando. Vai ver o que a Bíblia está falando em relação àquilo ali. E se você não entende nada, vai procurar alguém. Algum você vai encontrar. Agora, não vá procurar pessoas que estão fora da igreja para você tirar dúvida. Como é que você pode tirar dúvida das coisas da igreja católica com pessoas que estão fora da igreja católica? Me desculpe, isso é a maior burrice que um cristão pode fazer. Se a pessoa já está fora, como é que você vai buscar entender algo da igreja católica fora da igreja católica? Tem que ser dentro, não fora. E você vai ver que vai começar tudo bonitinho, e depois quando você pensar que não, você já não está mais nem indo na missa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.